Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui finalizando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Nosso desejo, nosso objetivo através desse programa é alcançar o máximo de pessoas através da palavra de Deus. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz direção, ela traz força, consolo, ela traz aquilo que nós precisamos para trilhar a nossa caminhada em direção a Cristo. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhe o link desse programa para que outras pessoas também sejam alcançadas com a palavra do nosso Deus. Tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Nós vamos hoje refletir em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47, nos diz assim. Lembre-se que nós falamos no programa de ontem, Jesus está no Getsêmani, não é? Ele foi ali orar no Monte das Oliveiras. E olha só o que nós encontramos agora, a partir do versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas Iscariotes, Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpriria as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Lembra que nós falamos na quarta-feira, quando Jesus avisa para os discípulos, não é, que ele seria ferido, preso, e os seus discípulos então seriam dispersos? Pedro então disse: não, eu não vou, ainda que o Senhor se torne uma pedra de tropeço, eu vou permanecer firme ao seu lado. E ele chega a dizer: olha, se for necessário, eu morro pelo Senhor, mas eu não te abandono. Ontem nós vimos que quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, ele pede a Pedro, Tiago e João que pudessem ficar ali vigiando com ele enquanto ele ia orar. E quando Jesus volta, por 3 vezes ele encontra os discípulos dormindo. E Jesus se dirige a Pedro dizendo: mas vocês não conseguem vigiar 1 hora sequer? E agora nós vemos um momento que Jesus é preso. Judas Iscariotes chega ali com os guardas, não é, armados, preparados para prender Jesus. Mas uma coisa que nos chama a atenção é o sinal que Judas havia dado. Ele diz: olha, aquele que eu beijar é esse, prendam-no. O beijo era um sinal de respeito. Era um sinal de respeito. Quando Judas utiliza esse sinal
esse símbolo de respeito para apontar quem era Jesus, isso revela o caráter maculado, o caráter defeituoso de Judas Iscariotes. A ponto de, como nós dissemos, né, lá no início da semana, quando Jesus está sentado à mesa com os discípulos, eles olham, um de vocês vai me trair e tal, os discípulos começam a perguntar, será que sou eu? Sou eu? O próprio Judas teve a audácia, teve o cinismo de dizer, mas sou eu, mestre. Ele sabia que era ele. Então agora Judas utiliza de um sinal de respeito para apontar a Jesus para ser preso por aqueles homens. Então ele se aproxima com aqueles homens extremamente armados, fortemente armados, e ele diz, salve mestre, e beija Jesus. Mas o que eu acho mais bonito nesse texto é quando no versículo 30 diz que Jesus diz para Judas Iscariotes, amigo, o que você veio fazer? O que é isso que você está fazendo? Essa expressão amigo, o problema não estava em Jesus, o problema estava em Judas. Eu disse lá no início da semana que Jesus conseguia sentar à mesa e comer com os discípulos, inclusive com Judas Iscariotes, porque o problema não estava nele, ele sabia quem ele era, ele conhecia sua verdadeira identidade. Então ele se assenta com os discípulos, ele come com os discípulos, porque ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia o propósito pelo qual Deus o enviara a esse mundo. Então, Jesus vira para Judas e diz assim, amigo, o que é isso que você está fazendo? E aí o texto diz que um dos que estavam com Jesus, um dos discípulos de Jesus, pegou a espada e provavelmente tentou cortar a cabeça de um daqueles soldados, só que possivelmente era ruim de espada, cortou a orelha. E Jesus, ele diz o seguinte, olha, guarda a sua espada, porque não é esse tipo de arma que vai me proteger. Eu não preciso disso. Se eu quisesse, eu rogaria ao meu pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos para me proteger. Eu sei quem eu sou, eu sei o propósito para o qual eu vim, eu sei a missão que eu estou cumprindo. Eu não preciso desse tipo de arma, eu não preciso desse tipo de atitude. E Jesus, então, ele diz, olha, aqueles que lançarem mão da espada serão feridos também por ela. Sabe, queridos, às vezes nós nos esquecemos do quanto nós dependemos do Senhor. Às vezes nós confiamos na força do nosso braço, na força do nosso argumento. Às vezes confiamos no nosso status. Às vezes confiamos naquilo que achamos que temos. Mas a verdade é que nós devemos confiar unicamente no Senhor. Porque é Ele quem verdadeiramente nos guarda, é Ele quem verdadeiramente nos protege, é Ele quem verdadeiramente cuida de nós. Então, Jesus, ele inclusive restituiu a orelha daquele soldado. E eu imagino como deve ter sido impactante para aquele soldado ter a sua orelha restituída pelo próprio Jesus. Ele foi ali para prender Jesus. O soldado tem a orelha cortada por um dos discípulos de Jesus, mas tem graciosamente a sua orelha reconstituída por Jesus. Jesus, ele não veio com armas de guerra. Jesus não veio com poder bélico. Jesus não veio para estabelecer um reino político aqui nessa terra. Ele veio para transformar corações, mudar histórias, salvar vidas. Foi para isso que Jesus veio. Foi por isso que ele se submeteu a todo aquele sofrimento, porque ele tinha um propósito, ele sabia qual era a sua missão. E eu imagino que você que está aqui conosco nessa manhã também tenha o desejo de conhecer o seu propósito e viver a missão. E eu quero te convidar a buscar em Deus o direcionamento para a sua vida. Talvez você esteja achando que a vida não está fazendo muito sentido, as coisas não estão dando muito certo, talvez porque você não esteja fazendo aquilo que Deus quer que você realmente faça.
Não existe coisa pior do que fazer muito bem aquilo que Deus não nos chamou para fazer. É perder tempo. Fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. A vida realmente faz sentido quando nós fazemos a vontade de Deus. Quando nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, e o propósito de Deus para a nossa vida é viver para o louvor da glória dele. E a missão dele para nós é fazê-lo conhecido através da nossa vida. Então aquilo que nós fazemos deve resultar em glória para o Senhor, deve resultar em bênção na vida daqueles que nos cercam. E aí você vai lembrar, como inclusive eu já citei no início do programa, Jesus disse aos discípulos, olha, ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. Observe que no versículo 56, a parte final do versículo diz que todos os discípulos o deixaram e fugiram. Exatamente como Jesus havia dito. Os discípulos o deixariam naquele momento. Mas Deus, o Pai, em nenhum momento deixou Jesus. Deus, o Pai, em nenhum momento deixou seu Filho. Então, ainda que todos te abandonem, ainda que todos te deixem para trás, ainda que todos fujam no momento que deveriam estar ao seu lado, ainda que você não consiga contar com aqueles que você achava que poderia contar, Deus sempre estará ao seu lado. Nem sempre ele vai estar do seu lado no sentido de concordar com o que você faz, mas ele vai estar sempre ao seu lado para te ajudar a vencer as suas lutas, as suas batalhas, a viver aquilo que ele quer que você viva. Versículo 56, a parte A do versículo diz, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. No versículo 55, Jesus diz assim, olha, vocês vieram, disse para as multidões, vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava no templo, eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Ninguém pode tocar num filho de Deus sem a permissão de Deus. Ninguém pode tocar num filho de Deus sem a permissão de Deus. O salmista diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem realmente nos guarda é Deus. No Salmo 121, o salmista diz, aquele que te guarda não dorme. Aquele que nos guarda não dorme, não cochila. Ele está sempre atento. Talvez você diga como salmista no início do Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus nos abençoe e que você esteja firme no Senhor. Que a sua fé seja inabalável e esteja firmada em Deus, para que você permaneça firme diante dos desafios da caminhada. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Hoje é sexta-feira, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e agradecer ao Senhor pela semana que passamos. Pai, muito obrigado. Estamos aqui nessa sexta-feira, finalizando mais uma semana. Queremos, ó Deus, agradecer pelo teu cuidado, pela tua bondade. Te agradecer, ó Deus, por cada livramento, por cada provisão e, sobretudo, pelo privilégio de conhecermos e servirmos ao Senhor, de saber que o Senhor está sempre conosco. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal, sustenta-nos, ó Deus, nos teus caminhos. Que tudo que façamos seja para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que durante essa semana ouviu a tua palavra através deste programa. Que essa semente, Pai, que tem sido lançada no coração de cada pessoa, venha germinar e dar frutos para o louvor da tua glória. Concede-nos, ó Deus, um final de semana de bênção, de paz e nos ajuda a, em todas as coisas, exaltarmos o teu santo nome. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e, se Deus permitir, na segunda-feira nós estaremos de volta às 6:30 da manhã, tá bom?
Deus abençoe. Não esqueça de compartilhe o link desse programa com mais pessoas. Se esse programa abençoa a sua vida, se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser.